Salve galera, Flávio aqui para falar para vocês sobre o episódio de hoje. A gente trouxe uma das pessoas mais especiais do time Peds e Regatas Podcast. É ela mesma. Hoje a gente inaugura o quadro Resenha com a Aninha. A Aninha é a nossa produtora aqui dos nossos episódios, né? E ela vai trazer para a gente perguntas sobre tudo que vocês sempre quiseram saber sobre a NBA. Então é meio que uma nossa versão de NBA para iniciantes, fundamentos da NBA, tem draft, tem sobre a liga, tem sobre as divisões, você não pode perder. Também estou passando aqui para te lembrar de você seguir o @Peds e Regatas Podcast, onde quer que você escute seu podcast, em todas as nossas redes sociais. Segue a gente lá no YouTube, hein? A gente está esperando você lá. Caso você queira continuar a conversa com a gente, manda para o pedsregatas@gmail.com. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Wow. Oh my goodness. Salve, salve, querido ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do Peds e Regatas Podcast. Eu sou o Flávio Merencio. Eu sou Otávio Ribeiro. E hoje a gente tem uma estreia de um quadro aqui muito especial. Estamos muito bem acompanhados. A gente está bem acompanhado, mas antes, como já virou a nossa tradição, a gente sempre começa os nossos episódios pelos nossos shoutouts. Beleza? Exato. Então, Tavinho, o que a gente tem na lista de shoutouts de hoje? Cara, o primeiro shoutout vai ser para ele, pro Enzo, filho do Rafão, que foi o nosso shoutout há 2 episódios atrás. Já tô até perdido no tempo, mas o que importa é um forte abraço pro Enzo, que é torcedor do Eagles, que é torcedor do Sixers, que tá ali junto com o pai todo domingo na sofrência, tá toda a temporada... Coitado. Menino já é torcedor de São Paulo, mas trouxe sorte e viu São Paulo ser campeão. Viu São Paulo ser campeão esse ano. Aí, ó. E falei pra ele, aguarde que em breve Sixers será o próximo. Então, um abraço pra você, Enzo. Você é o cara, somos teus fãs. E abraço aí pra tu, Rafa, que tem um pai e tanto. Sou fã do teu pai, meu amigo. Sou fã do teu pai. Se a parte da educação do menino Enzo, salve Enzo, grande abraço, meu querido, já envolve ouvir o Peds e Regatas Podcast, falo por todos os pais do Brasil que é uma educação bem feita na base, entendeu? É por isso. Inclusive, Flavinho, deixa eu aqui fazer um pedido de imediato a todos os pais que nos escutam, né? A gente esquece, né, a amplitude desse podcast. Eu esqueço que existem pais que estão na hora do almoço buscando seus filhos, levando seus filhos para lugares e escutam o Peds e Regatas e como é que tu bota no carro e eu solto um palavrão. Então, de antemão, peço perdão a todos os pais do Brasil. Aí um grande abraço para todos os papais. É raro, mas acontece muito. A gente vai tentar aqui ficar com isso na cabeça para que não aconteça, beleza, galerinha? Brincadeiras à parte. Mas vamos lá. Chegou, acho que temos mais alguém na lista de shoutouts de hoje, Tavinho? Eu ia te perguntar isso passar agora. Direto? Tem mais alguém aí do teu lado? Não, do meu lado eu já passei no nosso último episódio, então daqui tá tranquilo. Podemos ir direto ao ponto? Fechamos. Então vamos que vamos. Fechamos não, agora abrimos, né? Agora sim. Então, bem, vou explicar o que vai acontecer, mas antes eu quero chamar ela, a nossa convidada surpresa, tá? Que pra gente não é surpresa, mas pra vocês é. Pra galera que presta atenção, já acompanha a gente há algum tempo, vocês já perceberam, já sabem quem ela é. Mas seja bem-vinda, Aninha! Hello! Aí sim, Brasil! Aí sim. A sonoplasta do Peds e Regatas. É isso que eu ia falar, Tavinho. Qual é a significância da Aninha pro Peds e Regatas hoje? Aninha simplesmente não só é nossa editora, como é a pessoa que bota a ordem na casa aqui. A Aninha cansou de me dar bronca no offline e falou assim, não, vamos fazer um episódio que eu vou te constranger publicamente agora. Então, a Aninha é essa pessoa. Chegou a hora. E a Aninha, o mais curioso é que a Aninha é uma torcedora do Clippers? É sério isso? Já tá decidido? Já tá litigado, Aninha? Não, ainda não já está te falei, decidido. Aninha, se você quiser vir para um time que vai ser campeão em breve,
acompanho o Philadelphia 76ers. É aí que tá. Aí Eu que normalmente não torço pra times que são campeões. Então, são 30 anos de fila, Aninha. Aí eu gosto. essa, né? Essa tem minha 30 cara. não, perdão, 38. Tem times que a fila tá maior, né? Tem times que a fila tá maior. Isso é verdade. Fila é a minha cara. Mas deixa eu contextualizar aqui pro nosso ouvinte o que vai acontecer. Bem, a Aninha tá aqui hoje porque a gente tá com um quadro novo, que é o chamado Resenha com a Aninha. Então, de vez em quando, a Aninha vai aparecer aqui para fazer perguntas pra gente sobre coisas que tem na cabeça dela e que ela quer saber. Então ela fala, pô, fico ouvindo vocês falarem aqui dos esportes e eu tô com um monte de dúvida, eu tô com um monte de pergunta. Então isso é importante dizer para a transparência que conste nos autos que a gente não viu as perguntas da Aninha. Né, Aninha? Tô falando mentira? Não, eles não viram ainda. É tudo surpresa. Ou se nem quiser só fazer um desagravo, alguma coisa aí, algum absurdo que temos falado no último episódio, a palavra é tua. Tá, Pode vir. vou falar. Primeiro eu vou me apresentar, né, formalmente. Por favor. Eu sou a editora do Pés e Regatas, então eu sou jornalista, então eu que administro esses meninos na pauta aqui e faço a edição. E eu entendo basicamente nada de NBA. Eu sei que existe e sei que é basquete. E eu entrei no barco sem entender muito. Hoje em dia eu já entendo um pouquinho mais, porque eu comecei a acompanhar. Mas eu ainda tenho algumas dúvidas. Então eu sou, assim, leiga no assunto. A ideia é que a gente use a resenha com a Aninha para que a gente possa também ajudar você que está começando no esporte agora, mas gosta de acompanhar os jogos. Às vezes a gente chega aqui e fala alguns termos, né, em inglês, a gente fala alguns termos que passa batido aqui, a galera, porque a gente já acompanha há muito tempo, e esse espaço, sempre que tiver resenha com a Aninha, vai ser para isso, vai ser para que a gente possa também trazer, a gente pode trazer perguntas de vocês, do futuro, mas hoje são as perguntas da Aninha, sobre tudo que ela quer saber sobre o basquete, sobre a NBA, e se ela quiser trazer coisa dela também, ela pode. Então, Aninha, você está pronta aí do seu lado? Será que a gente pode começar? Vamos embora. Vamos que vamos. Posso fazer a primeira pergunta? Por Vamos que favor. vamos, eu tô pronto. Tá, vamos começar pelo draft. Boa. O draft, Já pra mim, começamos bem. é a parte mais difícil de entender. Por quê? Vamos lá. Boa. Primeira, como se consegue a famosa first pick? Como que se você é o time, a franquia, né? Porque ainda tem isso. Chama de time ou de franquia? Pode ser o que você quiser. Você chama. Primeiro, o nome é uma construção social, Aninha. Fique à vontade para chamar do que você estiver querendo Eu falar. achei uma ótima resposta. Por favor, Tá. esquadra. Cálcio. Como que se consegue ser, né, seu time lá que você tem a first pick? Vamos lá, então. Bem, Aninha, primeiro começamos bem, né, Flavinho? Estamos saindo de draft aqui da NFL, da NBA, tivemos coberturas especiais para os dois drafts. Começado na NBA é um pouquinho mais complicado. Na NFL é mais simples, Aninha, porque se você estiver falando do futebol americano, você vai ter a first pick associada ao teu recorde. A pior campanha do ano anterior vai ser a primeira escolha do ano seguinte, né, da temporada seguinte. Então tá realmente atrelado. Se você perder todos os jogos, a chance de você ter a primeira pick é gigantesca, né? Então, assim, é quase garantido, né? Obviamente. Então, assim, na NFL é bem direto. Sua posição se associa direto à sua posição, onde você vai escolher no draft da temporada seguinte. Na NBA é um pouquinho diferente, né, Flavinho? É isso aí. Para poder ficar mais claro, né? Bem, o recorde, como o Tavinho falou, né? É a campanha, o número de vitórias e o número de derrotas, né? Porque recorde em português significa outra coisa. Mas para a NBA, a ideia da NFL, a NFL preza pela paridade.
Então, Uhum. foi como o Tavinho falou, se você for o pior time, você vai receber o primeiro pick, tá? Se você não trocá-lo, obviamente, porque você tem direito à troca. Agora, da NBA, a NBA também quer preservar a paridade, mas o que eles não querem é que os times percam de propósito. Porque como na NBA não tem sistema de rebaixamento, nem na NFL, então eles não querem que os times façam o que a gente chama de tanking, tá? Uhum. Sempre que existe essa Abraça expressão muito. tanking, é isso. São para os times que perdem de propósito para ter o primeiro pick. E aí eles não fazem o primeiro pick garantido. Eles inventaram aí um sistema de loteria, onde o pior time, né, em termos de campanha, ele recebe a maior porcentagem de bolinhas de chances, ou seja, na hora do sorteio lá, ele tem a maior porcentagem de chances de ficar no primeiro pick, mas não é garantido. Uhum. E aí o cara que ficou com o segundo pior tem a segunda maior chance de ficar com o segundo ou primeiro pick, e por aí vai. Então, da galera do primeiro pior time até o 14º pior time, eles têm ali porcentagens decrescentes de chance de subir na loteria. Por isso que chama Draft Lottery. Então, o cara que é 13º, ele tem uma pequena chance, ou 14º, perdão, ele tem uma pequena chance, 0. Ínfima. Qualquer coisinha, de chegar e roubar no dia da loteria o primeiro pick do draft. É real loteria nesse sentido. É 100%. E tem mais uma coisa que acho que é válido a gente falar aqui, até para trazer um contexto para a Aninha. Aninha, até 1985, a parada era um pouquinho mais rudimentar. Eram as campanhas e os dois piores recordes era o que você se lembra pelos últimos 2-minute drills que a gente fez, tirados na moedinha, cara. Era absurdo nesse nível. Então, assim, você ter o teu futuro de uma franquia que hoje gera bilhões jogado na moedinha é meio complicado, né? Por que você acha que também tem essa diferença da NBA, não só da paridade, mas qual é. Você consegue associar algum outro motivo, Aninha? Você consegue pensar em algum motivo para ter essa diferença de a primeira escolha na NFL só depende da campanha, na NBA precisa da loteria? Não. Flavinho? Bem, eu falei sobre rebaixamento, que a gente não tem rebaixamento, né? E tanking. Uhum. Mais algum motivo? E tem mais um, porque quando a gente tá falando da NFL, são 11 jogadores. Na NBA, se você pega uma super estrela, ainda são 5 jogadores. Você ainda tem o peso de uma super estrela na NBA é muito maior do que na NFL, porque por mais que existam Tom Brady, existam essas atrocidades, coisas absurdas assim, é muito mais difícil você ter um jogador que você pegue num ano e mude completamente de cara a história da tua franquia. A gente fez no último podcast, no último episódio, a gente repassou um pouquinho da carreira do Peyton Manning. A gente tava falando do Peyton Manning, que virou um Hall of Famer. Na primeira temporada dele foi atroz, né? Não foi aquela coisa maravilhosa. Então, assim, tem esse peso também. Você tá falando de uma liga de 5 jogadores num time titular e outra de 11, sendo que você ainda divide o tempo com outros 11, né? De defesa. Ataque e defesa. Então, acho que isso também vale ser considerado. Faz total sentido e é importante dizer, né, que a NBA ela tem 2 rounds, então são 60 jogadores selecionados, 30 no primeiro round, 30 no segundo, e a NFL são 7 rounds, né? Então assim, são muito mais jogadores selecionados, então o valor ali de um jogador de um pique na NBA ele é maior, então a galera não quer que times passem muito tempo tentando subverter o processo. Sei que eu posso usar essa palavra também. Aninha, pode ter certeza que Flavinho já protocolou um projeto de emenda para mudarem o draft da NBA de 2 para pelo menos 4 rounds. Mas Aninha, ficou claro isso? Deu para entender? Ficou. E, inclusive, enquanto a gente estava falando, que a gente até falou em off, que ia surgir outras dúvidas. E teve 2 dúvidas que estavam surgindo já na minha cabeça que vocês já tiraram. Que foi essa questão de, tipo, não fica meio injusto para alguns e para outros, justamente porque tem essa diferença. O último, eu achava que era
a melhor campanha ganhava o first pick. Então eu já tava achando injusto, entendeu? Só que na NFL já não é assim, e na NBA também, mas com certa a loteriazinha. Você curte, aproveitando, perguntando para você curte o draft em si? As coberturas desse ano, você teve algum que você preferiu? Porque o da NFL são 3 dias, né? Então é meio difícil competir com 3 dias, né, Flavinho? É verdade. Então, eu acompanho mais o da NFL. Aham. E assim, eu achei muito fora ainda da minha capacidade mental. Não, mentira, mas assim, não sei, eu acho que ainda não me pegou. Eu acho que é você se acostumar com o sistema. Por exemplo, os times, para trazer para o ambiente do futebol, na MLS tem draft também. Sacou? De tanto que isso já tá na cultura estadunidense, eles também têm draft na própria MLS. Entendeu? Então é tipo, nenhuma outra liga tem isso, mas os caras colocaram isso lá porque, tipo, a galera torce pro time. Pelo menos, vamos supor, o time aqui, né, quando o time vai fica nas últimas posições, né, no futebol soccer, né, ele, que não é o futebol estadunidense. Soccer não. Não na frente Futebol. da Aninha. Futebol. Tá. Aqui a gente fica triste, né, e tudo mais, o time vai ser rebaixado e tudo mais. Mas seria uma parada legal se o time ganhasse um prêmio. Pô, você vai ficar com o melhor jogador aí das divisões de base do Brasil todo para reforçar o teu time, para que você pudesse tentar voltar, né? Mas isso seria num sistema em que não tivessem rebaixamentos, né? Que aqui a gente está acostumado com rebaixamento. Vai, Ninha. Então, isso aí puxa o gancho de uma outra pergunta que eu tinha. Vocês não acham que isso fica meio menos competitivo? Vai, Tavinho. Eu sei que você já tá fazendo as caras. Porque você simplesmente não é rebaixado. Então, e aí você ainda ganha uma first pick. Então, no final das contas, nem é tão ruim assim. Tudo bem, você ganhar um título é muito melhor. Mas você não tem a preocupação, o desespero. O que você acha, Tavinho? A real é meio esquisito pensar isso, mas eu acho que a NBA, a NFL, as ligas americanas como um todo, elas são pensadas. É meio esquisito falar isso, mas eu acho que elas são 50% por cada lado, sabe? É 50% business e é 50% esporte em si. E eu acho que por ser business é meio estranho, porque se você também abre mão de conquistar, de buscar alguma coisa maior, de ter mais visibilidade, de rentabilizar mais a tua franquia, é uma escolha tua, né? E tem um outro fator, são 32 franquias numa liga, são 30 na outra, né? 32 na NFL, 30 na NBA. Eu penso que assim, você não tem uma competição também em ligas menores. Demorou trocentos anos para a NBA enfim emplacar a D-League. A Liga de Desenvolvimento era o cemitério dos jogadores, era pra galera que não conseguia espaço em nenhum time lá de fora, que eles chamam de overseas, e eu adoro, que parece que os caras estão indo pra... Como é que era o nome daquele outro continente que era do outro lado de Westeros? Agora eu não me lembro o nome. Essos, exato. Parecia que os caras estavam jogando em Essos, sabe? Tipo, eles falam, não, overseas, meu Deus. O cara tá na Itália, mano. Relaxa. Ele não tá... Teoricamente né? Overseas, né? Que é do outro lado do oceano. Não, eu sei, mas pelo amor de Deus, só fala que ele tá jogando em outro país, mano. Fala o país. Eu acho que como modelo de negócio é genial, tá? Porque você pega o time que mais tomou na cara e fala assim, cara, você tem esperança de ver o cara que é um fenômeno que vai jogar no teu time. Se o teu time escolher bem e tudo mais. E aí, pô, renova, porque eu acho que até a porcentagem do Tavinho tá até. Eu até discordo, porque eu acho que a porcentagem de negócio, a franquia, ou o time, ou o clube, né, de basquete lá, eles são chamados de franquia. Lá eles costumam chamar mais de franquia, para responder a pergunta da Aninha. Eles se veem como negócios.
Então, eles têm que trabalhar dentro do construto salarial para maximizar o lucro e eles querem o tempo todo dominar as headlines ali, dominar as manchetes. Olha, nós somos do Detroit Pistons, nós mandamos mal na temporada passada, mas agora tem esse maluco chamado Cade Cunningham que chegou botando tudo para quebrar e ele é a nova esperança da franquia para os próximos 15 anos. Isso você está vendendo esperança. Isso vende camisa, isso vende bonequinho, vende presentinho, vende souvenir. E assim, é sobre isso. Para mim é sobre um negócio. Então, nesse sentido, e aí, para a liga, é bom que esses caras que são futuras superestrelas vão para os times que são piores, porque aí aumenta a competitividade no médio e longo prazo. Entendeu, Aninha? É um sistema diferente e é uma cultura diferente. É associado a isso que o Tavinho falou de não tem força nas ligas menores hoje. Né? Então o dinheiro está todo focado no marketing da NBA. Tá tudo ali, é dividido pelos times e tudo mais. E os donos. Essas coisas de muito business aí que me preocupa bastante. Eu acho que a diferença pro nosso, né, cara, é que tem times que rodam como business e tem gente que não, né? Mas eu acho entendo, mas que eu entendo. tira um pouco da magia do esporte. Da pureza, né? Não sei. É porque, assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito ligada a... Por exemplo, aconteceu as Olimpíadas. Eu sou muito ligada às Olimpíadas. E as Olimpíadas, teoricamente, é uma competição amadora. Então, assim, eu acabo querendo sair um pouco dessa questão do business e entrar muito mais no amor e na questão do esporte em si. Então, talvez isso que ainda não fique claro ainda na minha cabeça. Não é claro, mas não me pega. Deixa eu fazer uma pergunta, Aninha. Ainda nesse sentido, sobre a pureza do esporte e tudo mais, o que você pensa? Você acompanha futebol internacional, né? E aí, o que você pensa dos grandes clubes, tipo Manchester United, Manchester City, comparado, que também são grandes corporações, né? São grandes negócios, grandes empresas, e que teoricamente têm valor, né? Eles até tem clube que vale mais do que algumas franquias do esporte estadunidense. Então, assim, que você pensa sobre isso? E se você acha que é possível, de alguma forma, ser um negócio e preservar o amor pelo esporte? Então, tem muita discussão sobre isso, né? Principalmente com a questão do PSG, que é o Sheik, que toma conta. Então, tem muita discussão dessas coisas, assim. Eu ainda não tenho exatamente uma opinião formada, porque eu entendo como investimento, mas eu também vejo perder um pouco disso às vezes. Por exemplo, eu vou dar um exemplo até perto aqui, bem perto, inclusive. Eu, como uma torcedora do Botafogo, a gente tem um CEO. O clube tem um CEO. E esse CEO, ele não entende absolutamente nada de futebol. Mas eu sei que ele tá ali justamente pelo negócio. Então, assim, eu fico nesse impasse. Se ele realmente é um CEO certo para o negócio e o futebol, ou só o fato dele entender a posição que ele tá já ajuda, entendeu? É A uma ideia, controvérsia ali que ainda existe muito na minha cabeça. Eu não consigo criar ainda uma opinião nisso. eu acho que para eles, aí o Tavinho vou abrir para o Tavinho já aqui para ver se ele discorda, mas eu acho que a ideia desses caras que quando ficam muito grandes, essas marcas ficam muito grandes, eles falam, olha só, eu vou trazer você aqui, você é um CEO porque você vai tocar o negócio e eu vou colocar uma pessoa que entenda do esporte para ser o meu executivo aqui e esse cara toca do esporte. E aí esse cargo, ele não é um cargo político, ele não é um cartola, ele não é um cara que é marqueteiro, ele é um cara que é o cara que cuida do amor ao esporte, trata ali com os atletas e tudo mais. Então, eu acho que essa segmentação é que hoje a gente ainda no Brasil, acho que esportes, o futebol de forma geral, ainda não é profissional em todos os lugares, da mesma forma, do mesmo padrão. Mas lá nos Estados Unidos, eu acho que isso para eles é cada um no seu quadrado e você vai sair daqui, você só cura de basquete e tudo mais. Havia alguma coisa a acrescentar sobre isso? Acho que o Tavinho morreu. Bom, mas eu vou até falar. Não, vamos esperar ele voltar. Melhor. Me escutam?
Maravilha. Desconectei, conectei de novo. Fala de novo. Agora voltou. Voltou. Tá meio. Tá oscilando. Eu tô marcando ali, Aninha, não sei se você tá vendo no Zencaster, eu tô marcando ali, ó, os que eu tô pegando pra te ajudar, tá? Tá. Tavinho, eu tinha Show de passado bola. pra você, não sei se você Show de bola, ouviu. a gente voltou no 23 E depois você já volta direto pra Aninha. breve Só pra saber se tem mais alguma coisa a acrescentar. A gente pode voltar no 23 e 30. E até mesmo, Flavinho, sobre essa divisão, né, que os caras fazem entre o gerente de operações de basquete e o CEO de fato, por exemplo, na NBA. Traz até um caso curioso que aconteceu com o Philadelphia 76ers. E um trabalho eventualmente acaba interferindo no outro, positivo e negativamente. E a gente às vezes não considera isso quando, por exemplo, acontece uma troca e a gente pensa só no jogador que está saindo do time A para o time B. E aí eu trago como exemplo aqui o Michael Carter Williams, Aninha, que era um cara que foi o calouro do ano, num ano que não tinha calouros muito bons assim, pelo menos não muito prontos para entrar na liga. Então ele entrou num time que ele tinha muito tempo para jogar, muito tempo para acumular estatísticas. Esse cara é o calouro do ano, é a primeira grande esperança na franquia em um bom tempo, porque ele estava chafurdado num mar de mediocridade, né? Como você tinha falado, não é maneiro isso. Eu fico pensando, o torcedor não deve curtir isso, mas as franquias continuam valorizando na medida que as coisas estão indo hoje. E aí o que acontece? Esse cara é trocado. E quando esse cara é trocado, é justamente um dia antes de sair o season ticket holders, né? As pessoas que compram ingresso para a temporada inteira. Elas costumam receber o pacote de ingressos uma semana, às vezes, antes da temporada, uns dias depois quem compra pré-venda, enfim. E aí esses caras, o pessoal do departamento de ingresso, que já tem que fazer um trabalho árduo para vender um pacote de ingressos daqueles, já tinha impresso todos os tickets para todos os jogos com a cara do Michael Carter Williams que ia ser trocado. E aí você tem ali, naquele momento, uma ruptura entre a parte de operações de basquete e a parte de gerir realmente uma empresa, né? E nesse ponto, o cara do basquete acabou se ferrando, porque o negócio acabou falando mais alto. O basquete não falou tão alto assim no esporte, sabe? E eu acho que eu concordo contigo nesse ponto, sabe, Aninha? Eu só quero falar que, assim, eu não sou contra o investimento ou que, tipo assim, deixe de ser uma empresa ou deixe de ser um business. Eu só acho que assim, às vezes isso ultrapassa o esporte. Aninha certamente queria que Ike Batista tivesse patrocinado o Botafogo nos tempos áureos, hein? Eu tenho certeza, Não hein? podia, né? Ele é botafoguense. Exato. Tem uns outros também, acho melhor não falar isso aqui não. Felipe Neto, por favor, volte a patrocinar o Botafogo. Coxinhas Neto. Muito bom, por sinal. Beleza, seguimos aí nas perguntinhas. Tá, vamos lá, a gente ainda tá no draft. Então acho Boa. que vamos continuar no draft. Existe, na minha cabeça é assim, existe uma liga universitária e aí essa liga universitária são todos os jogadores ou existe uma porcentagem dessa liga que vai para o draft? Ou não é nada disso que eu falei? Vou começar aqui. Então, Aninha, quem tá disponível para o draft. Todo jogador, pelo menos até então, né, que tem mais de 18 anos, que já passou pelo menos uma temporada no basquetebol universitário, ou pelo menos tem já 18 anos, já tá, ou é profissional lá fora, né, vamos dizer assim, né, overseas, como eles dizem, né, para além dos Estados Unidos. Todo mundo que quer se eleger, né, quer se candidatar ao draft, ao recrutamento, né, ao sistema de recrutamento da NBA e da NFL, perdão, da NBA no caso, tá passível. Então vamos lá, jogadores que têm
um ano e a partir de um ano já podem se eleger. Se esses jogadores não contratarem um agente, eles podem depois voltar para a universidade, como se nada tivesse acontecido, tá? Eles podem fazer isso para ter essa possibilidade de pelo menos testar, ver a quantas anos, quanto é que tá o estoque dele, né? Quanto é que ele está valorado no mercado de novos jogadores. E na NFL é um pouco diferente. Na NFL você tem um mínimo diferente, né, Flavinho? São quantos anos mesmo? A partir de quantos anos? Ele tem que ter pelo menos um ano saído do high school e a idade é 19 anos, né? Então ele não pode. Você terminou aqui o high school, né, o ensino médio, e aí você tem que ficar pelo menos um ano afastado dali. Aí você pode fazer. Você pode ir pelo college, você pode ir pela D-League, você pode não fazer nada e depois aparecer pro draft no ano seguinte. Isso pode acontecer também. Hoje tem gente que até aceita estágio na New Balance, né, Flavinho? É verdade. E aí, essa história do estágio da New Balance, né, ficou famosa porque um jogador, o Darius Bazley, né, jogador que era do Oklahoma City Thunder, não sei onde é que ele tá agora. Não sei se continua no Thunder. Bem, não sei porque muda rápido, né? E aí, como ele não podia, né? Como ele não queria jogar no college, ele assinou um contrato de estágio, o estagiário mais bem pago da história do mundo, e com a New Balance, e passou esse ano ali treinando como estagiário da New Balance. Várias aspas aí. Tu acha que e depois declarou para o draft. Você acha Nossa, que ele tirava Xerox? Eu estou abismada. Entendeu? Eu estou abismada. Ai, nossa, isso é muito confuso. Eu acho muito confuso às vezes. Mas tudo bem. Então, assim, para um brasileiro, porque temos brasileiros, tanto na NBA quanto na NFL, como os brasileiros chegam lá? Bom, bem, acho que uma coisa que faz sentido pontuar. Tem só ficou faltando uma coisinha, né, que a gente não falou. Na NFL é um pouquinho diferente. Na NFL, você precisa passar pelo menos 3 anos jogando numa universidade para você estar elegível ao draft, né, ao sistema de recrutamento na National Football League. Então, pelo menos aí você sai com 3 aninhos aí numa faculdade. É uma liga que forma mais jogadores, pelo menos mais jovens, né? Estão pegando os seus respectivos diplomas. Sim, verdade. E isso também foi feito, né, na época, existia isso porque a regra mudou, né? De uma temporada para outra, a regra mudou. De uma temporada não, ao longo das temporadas, né, a regra mudou. Mas, por exemplo, jogadores como Kobe Bryant, como LeBron James, como Kevin Garnett, eles vieram diretamente do ensino médio. Terminou o ensino médio e foi direto para a NBA, porque eles já eram talentosos o suficiente. Só que aí o órgão, né, que é a NCAA, que é o órgão universitário que coordena o esporte universitário, né, eles fizeram muito, muito lobby na época junto com a NBA para dizer que, cara, para que a NBA dissesse que você pode fazer o que você quiser durante um ano, mas você não pode ir direto do ensino médio para a NBA. Entendeu? E aí os caras acabavam optando e mantinham os talentos para as universidades, para que os maiores talentos não passassem pelas grandes universidades, né, tirando dinheiro assim de marketing das universidades e tudo mais, e pelo menos ficar, já que você vai ter que passar por aqui, pelo menos fica aqui um ano. E isso virou um grande negócio, né? Porque as universidades, elas ganham muito dinheiro com isso. Mas até pouco tempo, os atletas universitários não podiam ganhar um centavo. Entendeu? Eles até ganhavam não oficialmente, né? Entre várias aspas. E aí, quando a NCAA pegava isso, o que fazia? Ferrava com os caras. Perde-se tudo. Multa para a universidade, enfim. Perde-se recorde, como se você nunca tivesse existido. É uma grande farsa, porque o cara são vários milionários jogando um ano de universidade, pessoas que não têm interesse nenhum, na maioria das vezes, em completar o curso de universidade. Eles ganham uma bolsa gratuita para ficar 4 anos lá, mas os caras que são muito, muito, muito bons, a maioria deles fica um aninho e depois vai pro draft, entendeu? Porque é só porque eles têm que fazer isso, entendeu?
Tem gente que precisa de grana, né, cara? Simples assim. Você Pois é. é a resposta da tua família para sair da situação que tu se encontra. Aí é Sim. foda, né, mano? E a universidade lucrando bilhões com você. E então, assim, eles não ganham na liga universitária, eles ganham dinheiro na liga universitária. Já. A partir. Não, pela Da Liga Universitária, não. NECAS. Das Da Liga, universidades, zero. o pagamento Mas eles são ganham as por bolsas. fora. Bem, vamos ter que definir o que é por fora, O né? pichulé. Também. O pichulé. Não tô querendo dizer um bicho. Tô querendo dizer, tipo assim, patrocínio, essas coisas assim. Não, eles não têm a permissão para assinar, não tinham até então, né, a permissão para assinar com nenhuma patrocinadora. Os caras não podiam comer um hambúrguer e ter um cara pagando. É desse nível, sabe? Um Mas sabe patrocinador por que a minha pergunta é essa? Por quê? Os homens vão para aquele draft numa beca que Tudo eu acho emprestado. absurda. Tudo emprestado. Aquilo é Mas de onde que absurdo. sai dinheiro, né? Verdade. Da onde verdade. que sai esse dinheiro? Porque aquilo dali não é o terno que compra na esquina. Entendeu? Ali é Certeza que tudo. aquilo ali é um. É o famoso Hugo Boss. public post, Aninha. É o famoso É. public post, só que versão ambulante. Os caras vão lá, né, fazer aquele, eu tô aqui com É um o Hugo terninho aqui. Boss, o Guess, Armani, exato. Armani. Porque é Tá, absurdo. deixa eu entrar aqui. Bem, isso acontece há bastante tempo, né, na NBA, como eu disse, mas o que é o grande ponto, né, que vira semântica? Os caras, todos eles já sabem que eles são muito bons e que eles vão pro draft, eles sabem disso. Antes da mudança de legislação lá que chama NIL, antes de acontecer isso, o que acontecia? Se você ganhar dinheiro ou ganhar algum incentivo, você não pode ser um estudante atleta, que eles chamavam, que teoricamente é um amador. E aí você jogava na universidade. Só que a partir do momento que você fala, estou declarando para o draft e assina um contrato com um agente, você automaticamente vira profissional e aí você pode monetizar. Então a maioria desses ternos que a galera pega já são, Gucci, veste esse vestido, esse terno aqui pra mim, ou não sei nem se tem gente que chama de terno. Sei lá, bota esse poncho aqui pra mim, mas que é da Dolce & Gabbana, entendeu? Porque você vai me representar e tudo mais. Mas nesse momento ali do draft, eles já são profissionais, porque, primeiro, que nem todos vão até o draft, né? Porque eles não sabem se vão ser selecionados no draft. São só aqueles que são mais famosos e que já têm, às vezes, uma promessa de um time, enfim, nos bastidores ali. Mas esses caras, naquele momento, eles já são profissionais. O que acontece, o que mudou agora, que foi importante pontuar, é que essa nova legislação dos Estados Unidos permitiu que os atletas pudessem monetizar de acordo com sua própria imagem. Ou seja, eles podem dar autógrafos, vender autógrafos, tem cards que são feitos que as empresas como Panini, Topps, eles todos ganhavam em cima da imagem e do nome desses caras. E agora eles não podem, eles podem monetizar em cima do próprio nome e da própria imagem, entendeu? Coisa que não acontecia antes. Eles viram a própria marca. Isso, exatamente. Acontece. E também eles podem assinar outros Normalmente. contratos. Eles podem assinar outros contratos com várias marcas, enfim. Mas da universidade, eles ganham a bolsa. Entendeu? Até Pra porque... entrar na faculdade, porque a faculdade é cara. Exato. Já Isso é aí. esse ponto aí. Que a faculdade lá é um Só de você absurdo. não ter que pegar um absurdo. fiéis americano. Não é verdade. Ou você paga ou você não faz. É Exato. isso e acabou. Ou você vai fazer e ficar 40 anos pagando. Lá, o fiéis deles lá é bem pior até. Mas Exato. tem, acho que tem, né? Que eles chamam de Community College. Aí eu não sei se... Mas aí são um nível bem menor. É bem abaixo. São universidades de bem menor expressão. Mas existem. Não é a Ivy League. Verdade. Então vamos continuar aqui. Vamos seguir. Uma coisa lá. Voltando na questão do first pick e essas coisas assim, existe um negócio de troca de posição, que parece que uma vende a posição para outra. Eu não sei o que acontece. Aquilo é muito complicado também. Tipo assim, não quero pedir nesse, vai você. Tavinho quer falar sobre as trocas?
Vamos lá, por mim é bem É simples. dentro do draft, tipo assim, a primeiro. Uhum. Aí depois a gente passa para as trocas quando o jogador já tá na NBA e essas coisas assim. Que também tem pergunta aqui. Não, tranquilo. Não, de escolha, eu vou te ser sincero, tá? Tem uma galera que acha que faz bem isso, sabe? Chega ali, chegou na hora, putz, são 5 minutos, eu tenho que escolher agora, putz. Pô, tem uma proposta aí, às vezes a gente tá querendo capitalizar, né? Quem sou eu pra fazer um movimento e postergar? Tem gente que tá fazendo isso porque tá garantindo o trabalho mais um ano, né? Tem gente que realmente acredita que o general manager, né? O dirigente que faz, o gerente geral que faz essa escolha, tá querendo garantir-se no cargo mais uns anos. Mas é bem simples. Existe a compra de picks, isso é fato, né? Então, geralmente você vê os times comprando escolhas de segunda rodada, que são mais baratas, vamos dizer assim, do que você comprar, do que você gastar, né, recursos para trocar para uma escolha de primeira. E existem as trocas normais, né? Você pode. O mais comum é você ver uma equipe subindo para pegar um jogador específico, ou o contrário, né? Você vê uma equipe querendo garantir alguma outra escolha, garantir mais ativos, né, para um draft seguinte. Ou outros jogadores também, né? Aí é isso, tipo assim, eu pago alguém para subir no draft, é isso? E pegar primeiro, alguma coisa assim? Ou tem uma outra forma de mudar isso? Quer seguir, Flavinho? Tem vários elementos que você acabou de falar. Idealmente, as posições, como são todos os melhores jogadores, né? Teoricamente, em um mundo ideal, o primeiro jogador, o primeiro pick, né, a primeira escolha do draft vai selecionar o melhor jogador primeiro, depois a segunda escolha do draft vai selecionar o segundo melhor e por aí vai. Uhum. Só que, como é tudo baseado em avaliações, e avaliações, por mais objetivo e quantitativo que a galera faça o processo ser, continua sendo um processo subjetivo, né, porque é de interpretação, avaliação da habilidade de um jogador. Vamos supor que na minha escolha de 10, eu tenho a 10ª escolha do draft. E você, Aninha, você tem a escolha 19 e a escolha 28. E aí você chega para mim e fala assim, olha, eu te dou a 19 e a 28, você vai selecionar 2 jogadores mais para a parte final do draft e eu quero subir para a escolha 10. O que você acha dessa troca? Topei trocar, a gente troca uma pelas duas, ou seja, você me compensou para subir esses 9 slots, né, essas 9 vagas e selecionar, na sua visão, o 10º melhor jogador do draft. Eu já acho que, na minha análise aqui, a diferença entre o 10º melhor jogador e o 19º melhor jogador não é muito grande. Então, para mim, eu posso voltar atrás no draft. Esse é um tipo de troca. Existe um outro tipo de troca em que você envolve pique e jogador da ativa, né? Então, por exemplo, eu tenho 19 e eu te dou o Otávio Ribeiro mais a pique 19 pela pique 5. E também pode acontecer. E existe, isso já é mais para as escolhas de segundo round. Tavinho é superstar. E tem as piques que são mais para o segundo round, em que elas são trocadas por dinheiro mesmo, tudo dentro ali do teto salarial. Isso também pode acontecer, mas é muito raro, e aí, assim, não acontece mesmo dos caras comprarem uma pique de primeiro round, porque é um preço, assim, muito alto, as pessoas não pagariam, entendeu? E não dá para trabalhar dentro do teto salarial. Como comparativo, Aninha, esse ano o Sixers comprou a 53ª escolha do draft, pagando quase 3 milhões de dólares. Suave. Pelo direito de selecionar o 53º melhor jogador. Aí é por isso que nas trocas, assim, de quando os jogadores já estão na liga, às vezes eles falam, eu te dou esse indivíduo mais a escolha de 10º round. Isso aí. No draft, aquela franquia passa a ser o coisa do 10º round. Exato. É por isso que existem franquias que têm bem mais de uma escolha no draft, porque eles trocaram os ativos, que são os jogadores,
Por escolha do draft. Quem É um quiser dar uma olhada mexe-mexe. na materialização disso, tem um post nosso, né? Quando rolou a troca do Russell Westbrook no nosso Instagram, no @Peds e Regatas, tem a descriçãozinha da troca e você vê exatamente isso, Aninha. Na troca foi envolvida a 22ª escolha do draft nesse ano, que virou um jogador que, no final das contas, o Washington ainda trocou. Aí vira aquele... Bem, eu ia falar... Não pode falar palavrão. Exato, vou Não censurar pode. aqui. Censurado O Enzo aqui. não vai gostar. Perfeito. Vamos O seguir Enzo aqui não vai o gostar. podcast da família brasileira. E já então saindo do draft e indo para as trocas, né, no geral, assim, tipo, dos jogadores que já estão lá dentro, isso é menos gasto para os times ou não? De dinheiro. Mas vocês entenderam a pergunta? Porque eu Não, achei entendi. agora que ficou se meio faz... confuso. Não, pra mim eu entendi. Tipo, se faz mais sentido para os times financeiramente fazer essa compra ou fazer essa Fazer troca do uma que troca. Porque, isso. tipo assim, no futebol, Uhum. às vezes você tem a troca de um jogador por outro e normalmente você paga um a mais também. E aí eu não sei se funciona mais ou menos dessa forma e se trocar, tipo, 3 jogadores por um, vale a pena financeiramente, entendeu? Eu acho que são N fatores que entram aqui, Aninha. Inclusive, fazer uma troca, por exemplo, só entre picks, não necessariamente quando você dá a 10ª escolha em troca da 14ª e da 19ª, você está dando você está recebendo um valor maior do que você está enviando. Então, assim, até porque o Flavinho vai falar aqui em seguida sobre a chamada rookie scale, né, contract. E aí você consegue entender o porquê de algumas franquias evitarem até selecionar um pouco lá em cima. O exemplo é o desse ano, né? O exemplo, no caso desse ano da NBA, é o New Orleans Pelicans, descendo da 10ª para a 17ª para se livrar de contratos e ainda assim pegar um calouro, também vai receber menos do que ele receberia se ele tivesse sido a 10ª escolha. É verdade. Dentro dos dois, eu acho que faz sentido a gente ficar fazendo esse ping-pong de referência entre NBA e NFL, porque eles aplicam basicamente, em linhas bem gerais, os mesmos conceitos. Então, eles fizeram nas duas ligas, né, no acordo de barganha entre os clubes e os jogadores, enfim, eles chegaram ao Rookie Scale, né, que é onde eles colocam de forma padronizada os contratos dos jogadores calouros. Então, todo mundo que entra na primeira, no draft, né, selecionado pelo draft, do pick 1 ao pick 60, ele já tem os contratos ali, a escala de contratos que eles vão receber. Então, por exemplo, o cara que é o primeiro pick, ele vai ter 4 anos ganhando 7 milhões no primeiro ano, 8 milhões no segundo, 9 no terceiro e 10 no quarto. Isso isso foi feito, né, numa intenção de proteger os times a longo prazo. Porque antes de existir essa escala padrão de contratos, os times poderiam negociar diretamente com o jogador. Então ficava todo mundo esperando. Quando que esse cara aqui, esse primeiro jogador, vai assinar? Aí o cara assinava por 100 milhões, um contrato de 11 anos. Aí vinha o outro, o número 2, e aí negociava em cima, baseado nesse contrato, você vai ganhar um pouquinho menos. E aí os times iam negociando um por um. O que acontecia? Como o draft, a natureza do draft, né? São jogadores muito novos, são jogadores com muito a se provarem, então tem muitas variáveis na vida desses jogadores que pode acontecer desses caras simplesmente não darem o retorno financeiro que os times pediram. E o que acontecia é que os times a médio e longo prazo, eles ficavam com contratos muito absurdos de grandes por jogadores que às vezes não estavam mais nem na liga. E isso prejudicava o produto da NBA, prejudicava o produto da NFL, porque eles estavam pagando gente que não deu certo, gente que não vingou. Entendeu? E aí, então, no intuito de proteger as franquias, né, e de deixar, ainda assim, recompensar bem, mas deixar um tempo para que esses jogadores que estão acabando de entrar na liga possam se provar, eles fizeram a padronização e uma escala de contratos no que a gente chama de rookie scale para cada uma das posições. Beleza? Quando vai chegando para o segundo round, os times podem negociar salários fica um pouquinho mais flexível.
eles podem negociar um primeiro, um segundo ano não garantido. O primeiro ano é garantido, o segundo e terceiro ano não são. Ele tem contratos diferentes para segundo round. A escala é diferente. E agora eu vou trazer isso um pouco do que o Tavinho falou. Para os times, você selecionar um calouro e esse calouro estourar muito cedo, igual um cara chamado Luka Doncic, que é um cara famosíssimo, né? Agora, principalmente você que acompanha a Olimpíada, né? Os caras mandaram muito bem. O recorde do Luka Doncic, salvo engano, é 17-2 em Olimpíadas pela Eslovênia. O cara é absurdo. A Eslovênia foi garfada, inclusive. Fica aí o protesto, fica aí a indignação do nosso ouvinte. Eu vou ser crucificada depois desse podcast. Os fãs do esporte vão me odiar. Gente, são só dúvidas, tá? Eu não entendo muito ainda para ter uma opinião formada. Então são só dúvidas. Por favor, não me matem. Ninguém vai te matar. Todo mundo que gosta do podcast gosta da Aninha também, porque ela é uma das pessoas que faz isso acontecer. Para terminar só o ponto, o Luka Doncic é um cara que ele estourou muito cedo, já chegou na liga como uma grande superestrela, assim. Ele, desde a primeira temporada dele, ele mandou muito bem. E o time tá pagando ele o equivalente aí a 6 amendoins e uma mariola, que são um papo de 7, 8 milhões por ano. E o cara aí ficou durante 4 anos, o cara era o melhor contrato da liga, porque ele estava entregando 30 pontos por jogo para o Dallas. Comparativamente, o jogador mais bem pago da liga hoje tem 44 milhões por ano e não estava entregando a mesma quantidade de pontos, a mesma quantidade de produção que o Luka Doncic estava com 22 anos. Agora o Luka Doncic chegou a hora dele, né? Ele acabou de assinar uma extensão de 207 milhões de dólares por 5 anos, salvo engano. 5 anos. 5 anos, né? E agora, sim, como ele já é um ativo que já se provou, aí sim a liga recompensa ele financeiramente. Então, os calouros são sempre mais baratos. E aí, para a composição do teto salarial, faz mais sentido eles trocarem por Pix, caso eles precisem baratear o plantel. Faz sentido? Faz sim. Calma, que agora deu uma perdida aqui nos meus papéis. Dá um pause aí. Vamos lá. Agora eu quero saber como funciona a liga em si. Vamos lá. Existem 2 conferências, não é isso? Leste e Oeste. Sim, na NFL e na NBA. Na NFL é NFC, a National Football League, e a AFC, a American Football League. Ué, mas pera. American Football League ou Conference? Conference, perdão. National. Se perdeu. Tudo bem. Eu achei ótimo. A gente vai manter tudo isso dentro do podcast. Vou manter. Como sou eu que edito. Corta isso, Aninha. Corte isso, Aninha. Não. Prossiga, senhor Tavinha. American Football Conference. E a National Football Conference. Mas, estranho, né? Sim. Explica pra Aninha, Flavinho. Então, o que acontece? Bem, assim como na NFL e na NBA, a gente tinha, na incepção das ligas, né, nos primórdios das ligas, a gente tinha 2 ligas separadas de grande expressão, tá? E aí, por razões diversas, dentre elas políticas e financeiras, elas competiam uma com a outra. Em algum momento, por diversas razões que dão um podcast inteiro, dinheiro e poder, sempre. Elas se unificaram, dinheiro, política e poder, se unificaram formando uma liga grande e só, e aí todos os times passaram a ficar nessas ligas. Antigamente, na NBA, para contextualizar da NBA, a gente tinha a ABA e a NBA. E aí depois houve, a NBA englobou a ABA, trouxe os jogadores e tudo mais, e aí virou a NBA. Beleza? Tem muita nuance dentro disso, mas são duas ligas, né? São 2 conferências. Ao longo dos anos, elas também sofreram modificações, né? De um time para cá, um time para lá, e expansões também. Mas, de toda forma, essas 2 divisões, a gente chama, né, de conferências, né? Não divisão, de conferências, elas são uma referência a essas 2 ligas. As conferências que são divididas em divisões. Isso. Nossa, pra que isso tudo? Isso.
Porque são duas chaves. Pensa assim com a gente, são duas chaves diferentes que vão se enfrentar. Sim. Então, por isso você precisa dos grupos. Então, aí é como se fosse isso. Tem a fase de grupos ali, das divisões. Aí A vai regular pulando season. e vai chegando no mata-mata. Não, tá, tudo bem. Aí, bom, eu comecei a acompanhar, acho que os playoffs, né? Que aí Mas como se chega nos playoffs? Boa. Eu acho que faz sentido a gente passar por divisões primeiro, tá? As divisões na NBA fica mais claro, tá? Onde está a localização dos times e como são divididas as divisões ali. Então, dentro das conferências, a gente sabe, né? A liga é a NBA. A gente falou que cada liga, né? A NBA tem duas conferências, Conferência Leste e Conferência Oeste, beleza? Dentro dessas conferências, a gente tem as divisões. As divisões, elas mais ou menos, por isso que eu vou colocar entre várias aspas aqui, mais ou menos se referem às localizações dos times, das franquias no mapa. Isso facilita com que esses times com que crie rivalidade dentre esses times ali, e eles jogam mais vezes entre si, tá? Porque eles estão na mesma divisão, beleza? Então é basicamente isso. Para quem tem dificuldade de visualizar isso que eu acabei de falar, só jogar no Google NBA divisões, beleza? Porque aí vocês vão ver o mapa. E aí dá para ver o mapa das divisões. As divisões são os campeonatos estaduais, para você que não entendeu. Adorei Entendeu? a referência. Você que gosta Porque de futebol, são os campeonatos estaduais. Que aí Menos cria você rivalidade que é ali. carioca, e menos depois você que é passa. carioca, que tem o cariocão, que aí isso não tem nenhum paralelo no mundo. eu iria mais longo, tá? Eu iria até mais longe, Aninha. Eu diria que as divisões são os campeonatos regionais. Que lembra do torneio Rio-São Paulo? Grande Copa mais Rio-São porque Nordeste. envolve múltiplos estados, A entendeu? Lampions. A Lampions League, exatamente. Perfeito. Então, eu acho que faz mais sentido. As divisões são isso. E aí os times jogam entre as divisões ali, mas também jogam com outros times do país. Mas, na maioria das vezes, eles jogam com os times que estão ali dentro das divisões, beleza? E a NBA divulga o calendário para eles poderem programar as viagens, tudo bonitinho. E aí, sobre classificação para os playoffs, né? A gente tem os campeões de divisão. Então a gente tem aí, dentro das conferências, a gente tem 3 divisões para cada lado. Os campeões de divisão automaticamente já estão classificados para os playoffs. Então, repetindo, os campeões, entre várias aspas, daquelas divisões, ou seja, a melhor campanha dentro daquelas divisões, já tem automaticamente um lugarzinho prontinho lá dentro dos playoffs. Então a gente está falando de 3 times na Conferência Oeste e 3 times na Conferência Leste. E aí, para essa temporada, a gente tem a concepção dos play-ins, porque é para definir os times ali que ficam ali nas posições 7 e 8 de cada conferência, beleza? Então a gente tem os campeões, depois as melhores campanhas, e para chegar ali no 7º e 8º lugar de cada uma das conferências, a gente tem um mini torneio que aconteceu agora, né, entre Lakers, Golden State Warriors, e o Washington Wizards também entrou de 10º para 8º lugar. Aconteceu esse ano, que é o play-in. Então são 8 times de um lado, 8 times de outro. Os campeões das divisões, né, os que têm melhor campanha das divisões, têm automaticamente passagem garantida para os playoffs. Beleza? Todo mundo entra na primeira rodada e não tem bye nenhum. Beleza? E esses times com a maior campanha, desculpa só interromper, esses times com a maior campanha, eles têm vantagem de quadra. Ou seja, então eles sempre jogam em casa. Se eles pegarem, né, o time de melhor campanha joga em casa. É isso. Desculpa, vai lá. Não, é só falando que acho que a partir daí, até os play-ins mesmo esse ano eu consegui pegar. Porque eu comecei a ver mais, assim, acompanhar quando já estava nessa fase. Então eu comecei a ver, então daí eu já entendi. E aí tem os 2 campeões das conferências e aí vai para as finais. Que esse ano foi Suns e Bucks, e eu queria dizer desculpa porque eu
ziquei o Suns. Excelente, Aninha, trazer essa lembrança aqui, hein, Flavinho? Jorge, inclusive, nosso social, sabe disso, sabe o poder da zica de Aninha. Jorge estava invicto. Ela é grande. Invicto nas previsões dele. A Aninha resolveu dar a bet da morte. Fez a aposta da morte e zicou. Menino Jorge zicou Phoenix Suns. É impossível. Não queira que eu aposte no seu time, porque é zica pesada. Garantido. Aninha derruba a fruta verde do pé. É o ditado. Mas prossiga, Aninha. Perguntinhas. Não, vou também me defender. Vai lá, porque esse ano eu acertei quem ia ganhar a Eurocopa. Ó, isso é verdade. Pra quem acreditou no bet. Aninha ganhou o bolão, não ganhou? Ganhei um bolão. Ganhou o bolão. E teve um dia que eu acertei os 3 placares do dia dos jogos, viu? Mas aí eu não diria que é sorte, aí é competência, entendeu? Aí é análise. Fazer análise. Análise. Exatamente, concordo. São noites e Tem mais que dar noites, o crédito. claro. Então eu tenho dias e dias. O dia do Suns foi um dia ruim. E eu ziquei. Hoje mas aquele não. grego é um absurdo. Aquele grego maravilhoso é realmente um absurdo. Ele é um Pode absurdo. concordar. Tem gente que não gosta. Tem Faz gente parte. que não gosta. Um abraço, inclusive, aqui para Dona Dilma. Salve, salve, Dona Dilma. Tem gente que não Salve, gosta. Dona Dilma. Mas Dilma o homem Nori. é um monstro. O homem é um monstro. O homem é brabo. O homem é brabo. Então vamos continuar aqui. Vamos continuar. Tô achando que não tem muito mais. Mas o Tavinho, lembrei aqui. O Tavinho falou, mas era uma pergunta que estava aqui. Quantos times são? Quantas franquias são? Na Na NBA, NBA. são 30. E na NFL são 32 franquias. E, Aninha, não sei mais por quanto tempo a gente vai continuar com 30 franquias de NBA, não, tá? Existe um lobby violento para expansão da liga, né? Algo que não acontece há um bom tempo já, né? A gente ter franquias entrando já agora, né? No decorrer de mais 75 anos de liga. Mas existe um lobby para a gente ter 32 franquias também na NBA. Há quem goste da ideia e há quem não goste. Pensam, meu Deus, o talento vai estar cada vez mais difuso. Mas será que não é isso mesmo que a gente quer? A gente não quer uma liga mais A gente quer competitividade. justa, competitiva? Exato. A gente quer competitividade. E isso sem contar com as cidades que querem, né? Ter uma franquia para chamar de sua, né? Um abraço aqui, inclusive, para Las Vegas, que está conseguindo agora. Verdade. Eu Las sei Vegas de Seattle também, que tinha Exato. uma grande franquia Bring e ela acabou e estão querendo voltar. Isso, é o Seattle Supersonics. E eu li outra coisa, que os Globetrotters estão querendo virar uma franquia da NBA. É real oficial? Isso aí eu não tô sabendo. Eu vi. Mas eu não sei. O velho da van trouxe essa informação. Não, peraí. Não é possível. Isso aí eu vi em algum lugar. Pode ter sido delírio da minha cabeça. E pode ser coisa de internet. A gente também tem que ponderar isso. Pode ter sido a minha vizinha que falou no Twitter. E eu achei... Mas assim, o que pode acontecer é eles usarem a marca Globetrotters, né, que já tem aí um outro nicho, né, mas usa a marca Globetrotters e bota um time profissional. Globetrotters é caminhão. Também ela. Inclusive, estou com uma bolinha aqui com autógrafos dos Globetrotters depois de uma apresentação no Maracanãzinho, acho que em 2008, 2009. Eles são o showman, né, do basquete. Eles são. Mas eu confesso a vocês que eu não consigo reconhecer nenhum autógrafo. São médicos também. São médicos. Um abraço para os médicos. E um abraço também para os contadores. Alguns são contadores, né, Flávio? Todo episódio tem que ter um abraço para os contadores. Salve para todos os contadores no Brasil. Peds Regatas ama vocês todos. E um salve para o seu presidente do sindicato, né, Nikola Jokic. Em Denver, inclusive, hoje em dia é a central da contabilidade.
no mundo é Denver. É MVP, inclusive. Aninha, como estamos aí? De perguntinhas. Acho que fechamos por aqui. Fechamos por aqui essa edição de resenha com a Aninha? Como que foi a experiência para você? Foi esclarecedora. Mas, ao mesmo Boa. tempo, no decorrer do podcast, eu fiquei com um pouco de medo, porque eu achei que agora os fãs vão me odiar. Por quê? Porque, não sei, às vezes eu fiz umas perguntas que não tem que ser feitas, entendeu? Mas, assim, eu realmente não entendo. A pergunta que não tem que ser feita, Aninha, é a que não foi. Que isso. Agora sim. Ai, gente, agora foi. Fique Pés, com regatas e filosofia. Cabeça, não, fique mas, com essa ideia na cabeça e um V3 no bolso. Mas assim, eu não só falando também, eu não quero comparar a NBA ou a NFL com futebol. Eu só fiz muitas comparações porque é o nicho que eu acompanho mais. Então, eu acho que fica mais fácil para mim entender. Nossa, foi errado, hein? Para eu entender. Desculpa, Meu pessoal. Deus! Corta, Aninha. Não, vamos deixar aí. Erros acontecem. Tá tudo bem, é isso. Para eu entender. E então eu usei isso. Mas eu sei que é bem diferente, que tem coisas muito diferentes, mas eu acho que fica mais fácil essa comparação. Então eu usei muito. A gente sabe também, né, cara, que quando a gente decidiu fazer um podcast de NBA e NFL, né, esportes estadunidenses, ligas estadunidenses, vamos dizer assim, porque o esporte ele é mundial, né, mas as ligas são estadunidenses. Para um público que ele é brasileiro, né, a gente entende sim que o background de muita gente é assim como você, e a gente também faz referências ao futebol que a gente joga o tempo todo, né, cara, porque a gente cresceu jogando futebol, né, então eu acho que é super normal e acho que a galera vai com certeza entender de onde você tá vindo. E lembrando assim do futebol, né, e tal, teve uma outra coisa que eu queria saber, por exemplo, existe muito essa questão de fair play dentro da NBA, ou a gente pode gastar a rodo, e é isso aí, e botar Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar para jogar junto, entendeu? O fair play financeiro, né? Estamos falando de fair play financeiro, não no fair play dentro de jogo. Isso. Desculpa, fair play financeiro. Perfeita pergunta, hein? Essa pergunta é uma pergunta bem maneira mesmo. Cara, o fair play financeiro, né, da NBA, ele tá tudo bem estruturado dentro do que eles chamam de CBA, que é Collective Bargaining Agreement. Então, é um acordo de barganha feito entre os times da NBA, a NBA e a Associação de Jogadores, que são as três entidades envolvidas aí. E aí lá eles estabelecem um teto salarial ali de gastos e aí você tem camadas acima desse teto salarial que as franquias têm que pagar a mais se eles quiserem exceder nem que seja $1 desse teto salarial. Então tem o teto que a gente chama de salary cap, e aí a cada dólar acima disso ele entra na camada que a gente chama de luxury cap. Esse luxury cap, ele a cada milhão que ele gasta, vai crescendo exponencialmente a multa dele que ele tem que pagar por estar exercendo esse cap. Até que chega depois dessas camadas, chega em um lugar onde ele não pode gastar mais, tá? Livremente, né? Tem algumas formas que dá para você subverter isso, mas livremente para trabalhar o conceito, você fica... É o que eles chamam de hard cap. Você não pode passar dali e contratar e oferecer contratos para mais ninguém. Mas por que eu falei sobre a subversão disso? É que você consegue ultrapassar esse hard cap se for por trocas. Então, tem algumas exceções ali que eles colocam dentro do acordo de barganha também, que são, olha, se, por exemplo, um jogador seu que vale muito dinheiro, ele está pagando um salário grande para ele, mas você perdeu ele pela temporada inteira.
você vai ganhar uma Injury Exception, que é uma exceção por lesão, para você poder gastar essa grana para o teu time não ser prejudicado. Então tem várias dessas exceções ali que pode aumentar para fazer passar esse teto salarial. E é isso que eles chamam de fair play, é o fair play financeiro deles, né? Eles têm as regras bem definidas. E quando Toda tem exceção gente... tem sua regra. E quando tem isso. gente que tenta mutretar isso, Aninha, e a liga descobre, aí os problemas são grandes. No finalzinho do último milênio, o Minnesota Timberwolves ofereceu um contrato para um jogador que à época era, como posso dizer, bem acima da média, vamos dizer assim. Assinaram ele por um contrato ínfimo. E todo mundo estava esperando um contrato para quebrar o livro dos recordes até então. E a liga foi investigar. E aí descobriram que tinha por trás dos panos um wink-wink, sabe? Um piscadinha de olho, ok. Então a gente só assina por isso. O que a liga fez? Probleminha. Exato. A liga puniu o Minnesota Timberwolves num primeiro momento a 5 anos sem escolha de primeira rodada no draft da NBA. E lembrando que na NBA são só 2 drafts, são só 2 rodadas. E aí quando você fica por 5 anos sem essa escolha de primeira rodada, meu Deus! Só que depois de um recurso, a liga caiu apenas para 3 anos. Né? Sem escolha de primeira rodada. Apenas. Simples. Então, cara, eu gostaria de agradecer aí a participação da nossa querida Aninha, ou conhecida pela galera aqui do podcast como Nalu, carinhosamente, e a pessoa que nos ajuda todos os dias aí a entregar o podcast que a gente tanto ama e que a gente tanto idealizou, nosso querido filho, né, Tavinho, que nasceu. A Aninha comprou nossa ideia desde o início, então só queria deixar os meus agradecimentos para a Aninha, e também dar a honra, ela nos dar essa honra de dar os recadinhos finais, Aninha. E antes dela estar mais vezes aqui, hein? Ah, com certeza. Você volte quando quiser. A casa também é sua. É literalmente sua. É literalmente sua. E, cara, agora fala pra galera onde que eles acham os nossos conteúdos. Primeiro eu quero agradecer de estar aqui. Foi muito bom e esclarecedor, porque eu realmente não sei muito sobre a liga, não sei muito sobre, né, essa parte assim, mas eu acho sempre bom entender e aprender coisas novas, então é sempre bom. Então vamos ter o de NFL, porque eu também preciso aprender sobre. Então teremos mais resenha com a Aninha. Então se você quiser, mande mais temas para eu aparecer, se você gostou da minha voz. Mas vamos lá. Então você vai seguir a gente no @Peds e Regatas em todas as nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. Estamos em todas as plataformas de streaming para você escutar o nosso podcast, né? E estamos no YouTube também, muito importante. Está um pouco atrasado, a culpa é minha, desculpem, mas vai atualizar. Mas estamos lá também, então se você quiser escutar a gente lá, é tudo Peds e Regatas, pelo amor de Deus, não erre. Ok? Não erre. Peds e Regatas. Tem um E também, porque antes eu tinha posto só Peds e Regatas, algumas coisas. Mas ficou Peds e Regatas. E, por favor, vamos abrir uma campanha aqui. Qual a franquia que você acha que eu devo torcer na NBA? Agora sim. Está aberta essa campanha. Campanha no ar. Votem com tudo. Qual é a franquia que você acha que a Aninha deve torcer? Lembrando que ela não tem obrigação nenhuma com vocês de torcer para essa franquia. Por favor, mas não terei. Nós queremos ouvir a voz dos nossos fãs para a gente poder saber qual é a franquia que você acha que a Taninha deve torcer. A gente vai colocar lá no Twitter, inclusive, uma votação para vocês poderem votar. Tá? Se quem quiser mandar pelo pedsregatas@gmail.com também pode. E qual é o arroba no Twitter? Comenta a foto do episódio que vai sair. Então, quando e essa sair foto episódio, vai estar onde? Em qual arroba, mais uma vez? No Peds e Regatas. @Peds e Regatas.
vai estar lá. Então, por favor, E a façam propaganda isso. Jequiti Style. Façam isso. E é isso aí. É nóis. Muito obrigado, galerinha. Como sempre, vocês foram ótimos. Para você que está até aqui com a gente, não esquece de assinar todos os canais. A Aninha já deu a planta para vocês. Vai no seu agregador de onde quer que você escute seus podcasts. A gente está no Breaker, né, Tavinho? A gente está no Google Podcasts, no Apple Podcasts, Spotify. Então, Spotify maior que Apple Podcast. Não, É verdade. pera. Pra que no final do episódio vir com esse ataque pessoal aqui? Que isso, cara? Tavinho, eu vou precisar, como você já tá nessa. Olha, já tá nisso. Peraí. Eu vou matar ele. Porque ele fica fazendo esse negócio e vai atrapalhar tudo na edição. Isso é pra Ele vai cortar meu canal de voz. Isso é pra vocês verem Eu tô aqui fazendo uma o propaganda que eu direta passo na área de edição. Então vai fazer o seguinte: hoje a gente vai se despedir dessa forma. A gente vai fazer uma contagem de 3, 2, 1, e aí o Tavinho vai falar a última palavra do episódio, tudo bem? Então, 3, 2, 1. Para finalizar, gostaria de lembrar vocês que se inscrevam no canal, onde quer que vocês escutem os seus podcasts. Também no YouTube, Instagram, Twitter e Facebook, pelo @Peds e Regatas. Queremos ouvir vocês, então curtam, comentem e compartilhem com seus amigos. E a gente também pode se falar através da nossa mailbag, pelo pedsregatas@gmail.com. Peace!